estamos voltando, né, depois de um tempo que nós ficamos parados, umas 3 semanas, se não me engano, por questão aí dessa pandemia que nós estamos enfrentando, mas voltamos hoje, pela graça de Deus, programa de número 27 do Sã Doutrina. Seja muito bem-vindo, então. Esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, às 8 horas da noite, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 27º programa e nós estamos estudando a doutrina do homem, Antropologia Reformada, hoje a parte 2. Eu quero relembrar com você o que nós vimos na primeira parte dos nossos estudos de Antropologia Bíblica, Doutrina do Homem. Quero relembrar com vocês antes de nós entrarmos nessa segunda parte. Então nós vimos no programa anterior, primeiramente, estudando sobre quem é o homem, quem é o ser humano, segundo as Escrituras. Em primeiro lugar, nós vimos que só o Criador ele tem autoridade para responder quem é o homem, pois foi ele que o criou. Então, quem tem autoridade para dizer quem eu sou, quem você é o próprio Criador nas Escrituras Sagradas. Nós vimos também que existem dois tipos de antropologias, né? Existe a antropologia cristã e a antropologia não cristã. Dentro das antropologias não cristãs, nós vimos que existem as antropologias idealistas e aquelas que são materialistas. E toda antropologia não cristã, ela sempre vai cair em alguns erros. Por exemplo, no erro do reducionismo, toda antropologia, ou seja, todo discurso que busca explicar quem é o ser humano e que não parte das escrituras, ele vai ser reducionista. Por que reducionista? Porque vai reduzir a complexidade do ser humano a um ou dois elementos da natureza. Vai ser também unilateral, toda antropologia que não se baseia nas escrituras vai ser unilateral, porque vai buscar entender o ser humano, que é extremamente complexo, que é multi, a partir de uma ou duas facetas somente. Também será simplista, porque vai dar explicações, vai fornecer explicações simplórias para a complexidade do ser humano. A complexidade do ser humano exige que nós sejamos honestos com toda a sua realidade, né? E você pode até dar uma resposta um pouco mais simples, mas não simplista. E toda antropologia não cristã, ela cai nos erros, né? Nos equívocos, nos sérios equívocos do reducionismo, do unilateralismo, do simplismo, e também toda antropologia não cristã, nós vimos que ela é idólatra. Por quê? Porque ela não parte da explicação do Criador, ela parte da explicação da criatura, que se baseia em algo que Deus criou, e não no próprio Deus. Então ela sempre vai cair no erro da idolatria, ela é sempre idólatra, toda a explicação antropológica não cristã. Nós vimos mais, nós vimos também que nós devemos, né, considerando isso que acabamos de relembrar, que existem antropologias não cristãs e que elas caem nesses erros, então nós devemos estar atentos para a infiltração de elementos presentes nas antropologias não cristãs na nossa concepção antropológica, já que existem concepções antropológicas erradas, né, que não são condizentes com a verdade de quem nós somos. Então, nós devemos estar atentos para que nós não deixemos infiltrar nas concepções que nós temos sobre quem nós somos essas ideias erradas. Vimos também que o homem possui um lugar de destaque na criação, pois ele é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele tem um lugar de destaque. Ele é a coroa da criação. Agora, por outro lado, é também importante lembrar que o homem é um ser criado. O homem não é o criador, né? E infelizmente é possível que você note, por um lado, um extremo que diz que o homem não vale nada, ou vale pouco, ou tem a mesma validade de uma árvore ou de um animal. Esse é um extremo. O outro extremo é a divinização do ser humano. E a Bíblia não dá base nem para um, nem para outro, tá? Nem para nenhum desses extremos. Continuando, nós vimos também que qualquer posição antropológica que queira honrar as Escrituras, ela deve intencional e claramente considerar as verdades presentes, principalmente em duas expressões que são muito ricas e que fazem toda a diferença
no nosso entendimento sobre quem é o homem e que a Bíblia ensina. Quais são essas duas expressões? Imagem e semelhança e coração. Qualquer tipo de compreensão antropológica que queira fazer jus, que queira ser honesta com a revelação escriturística, ela deve considerar, entre outras coisas, mas principalmente essas duas expressões: imagem, semelhança e coração. Ok? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso na continuidade dos nossos estudos. Vimos também que é fundamental ter uma visão bíblica acerca do homem, pois essa visão ela vai influenciar a visão que nós temos de política, de sociedade, de ética, de economia, de religião, de arte e de cultura em geral. Por que é importante ter uma visão antropológica verdadeira, né, autêntica, baseada nas escrituras? Porque a partir de uma visão correta do homem é que você vai ter uma visão correta dessas outras esferas. Uma visão errada do ser humano necessariamente vai influenciar na construção e no entendimento de política errada, de economia, de uma forma errada também, né? Então, dito isso, no programa de hoje, Antropologia Bíblica, a Doutrina do Homem, parte 2, nós estudaremos outros aspectos do ser humano. Especificamente, nós vamos ver hoje o homem como criatura e como pessoa. O que nós queremos dizer com isso, né? Então, nós vamos ver que o homem, por um lado, ele é totalmente dependente, e por o outro lado, o homem ele tem uma certa liberdade, porque ele é um agente livre, que faz escolhas livres, né? Isso não é livre-arbítrio, nós já tratamos sobre esse assunto em outras aulas, mas nós vamos voltar em alguns aspectos dessas questões. E nós vamos ver também as implicações dessas verdades, ou seja, de que o homem, ao mesmo tempo que é uma criatura totalmente dependente e é uma pessoa, ele tem uma certa independência, quais são as implicações disso para outras áreas da teologia, tá bom? Então, essa é a nossa introdução. Vamos lá, então, o homem como uma pessoa criada. Essa linguagem eu estou tirando de onde, né? Nós falamos no programa passado, eu vou repetir aqui no final, repito novamente, nós estamos utilizando o livro Criados à Imagem de Deus, da editora Cultura Cristã, do teólogo Anthony Huckman, para os nossos estudos de antropologia, ok? Nós estamos usando este livro como o nosso livro orientador, o roteiro que nós estamos utilizando aqui. Nós até então estávamos utilizando o livro, principalmente, né, o livro do Luiz Berkhoff, né, a Teologia Cristã, e nós ainda continuaremos a utilizar esse livro, mas agora nós estamos utilizando um pouco mais o livro Criados à Imagem de Deus, como roteiro dos nossos estudos do Anthony Huckman, ok? Dito isso, então, né, eu falei isso justamente porque eu estou usando uma linguagem dele aqui, né? Ele, num subtítulo, num subtópico ali do livro dele, ele usa exatamente isso. O homem como uma pessoa criada. O que ele quer dizer com isso, né? E na medida que nós formos utilizando outras fontes, nós vamos também avisar a você, tá? Então, começando, tentando entender o que significa dizer que o homem é uma pessoa criada. Vamos lá, então. Primeiro, a concepção cristã do homem, ela parte do pressuposto, ela parte da base de que o homem foi criado por Deus. Isso é uma verdade absoluta, né? Então, sendo assim, o homem não existe autônomo ou independente de Deus, mas ele é criatura de Deus. Então, essa é a primeira verdade que nós devemos deixar bem clara. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem, né? Esse é o nosso pressuposto. Então, o homem não existe de forma nenhuma como um ser autônomo, ele não tem autonomia, e ele não é independente de Deus, mas ele é uma criatura de Deus. Essa é uma primeira verdade. Eu quero ler 2 textos com você, acompanhe aí na sua casa, nós vamos mostrar na sua tela. No primeiro texto, Gênesis 1, de 1 a 5, lá nós lemos assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
Tá? Esse é o texto clássico, né? Os 5 primeiros versículos que falam sobre o fato de que Deus é o criador da realidade. Deus é o criador dos astros, né? Aqueles que vão governar o dia, aqueles que vão governar a noite. Deus cria tudo a partir do poder da sua palavra, e nós vamos ver algumas características da palavra, né? Dessa palavra de Deus que ele usa para criar. Agora, o próximo texto, somente um versículo, né, o texto de Gênesis ele continua, e quando nós chegamos lá em Gênesis 1, 27, esse é o texto que vai estar aí com você, lá está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus é o criador do, né, do universo, do mundo, daquilo que vai caracterizar o mundo em termos geográficos e físicos, né? E Deus também coloca, Deus é o criador dos animais, obviamente, e Deus é o criador do ser humano, do homem. E o homem é criado à imagem de Deus. Perceba que aqui não aparece o termo semelhança, né? A semelhança vai aparecer um pouco mais à frente. E mais à frente nós vamos também estudar que imagem e semelhança são termos correlatos, são termos sinônimos, tá? Mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Aqui o que nos interessa é destacar que Deus é o criador do ser humano. Deus é o criador. O homem é criatura. O homem sempre existirá, mesmo quando ele desobedece, tendo Deus como referência. O homem não é independente de Deus, ele é dependente. O homem não é autônomo, né? O homem ele tem essa relação de dependência para com Deus. Então vamos fazer alguns destaques aqui sobre esses dois textos. Vamos lá. Em primeiro lugar, sobre o fato de que Deus cria pela sua fala, né? Em primeiro lugar, então, nós vemos que, e aqui não é uma observação antropológica, né? Mas aí teológica, no sentido que nós estamos falando sobre o ser de Deus. Deus fala, primeira observação. Deus, o primeiro ser que fala nas Escrituras é Deus. O primeiro ser que usa a fala, que verbaliza, não é o homem, é Deus. Deus é que fala. E a fala de Deus aqui eu quero destacar 3 características da fala de Deus. A fala de Deus aqui ela é poderosa, ela tem poder, né? E aí, em segundo lugar, a fala de Deus é criativa, esse poder é um poder criativo. Haja luz e houve luz. Haja isso e aquilo passa a existir. Então a fala de Deus é poderosa, ela é criativa porque ela traz à existência coisas que não existiam. E em terceiro lugar, a fala de Deus é normativa. Ela é poderosa, ela cria e ela cria com normas, ela rege a realidade. Deus que criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Deus é que estabelece essa norma em termos de gênero humano. Só existem esses 2 gêneros, homem e mulher. Ela é normativa. E o homem não tem a autonomia ou a autoridade para mudar isso. E todas as vezes que tenta mudar, o homem nunca vai conseguir mudar a realidade dessa norma. O homem vai se distorcer querendo lutar contra as estruturas estabelecidas por Deus. Todas as vezes que eu e você, o ser humano, tenta lutar contra as estruturas instituídas por Deus, as estruturas continuam intactas, é o homem que se quebra, né? Então, quero fazer primeiro, fizemos esse destaque. Então, toda a criação, né? Toda a criação ela é dependente de Deus. E aqui eu quero ler mais 2 textos, tá? Primeiro aqui, Neemias, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Esse é um texto muito bonito e que ensina de modo muito claro, né? Neemias falando, né, da parte de Deus e dizendo exatamente isso. Só tu és Senhor. O Senhor é o criador de tudo, é o sustentador de tudo e é digno de toda adoração. E o próximo texto, lá no Novo Testamento, Atos, capítulo 17, versículo 25 até o 28. Lá está escrito assim:
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos, ou melhor, porque dele também somos geração. Aqui o apóstolo Paulo, né, pregando aos atenienses no Areópago, né, e ele percebe ali no início do seu discurso que os atenienses eram bastante religiosos, né, e nós vimos lá nas nossas primeiras aulas que o homem é um ser fundamentalmente religioso. Então, todo ser humano é religioso. Essa religião pode estar baseada na Escritura ou não. Né? Quando nós dizemos que o homem é um ser essencialmente religioso, nós queremos dizer que nós não queremos dizer que toda a sua religiosidade está correta. A religiosidade correta é marcada pela sua base nas Escrituras. Quando uma religiosidade, quando uma espiritualidade, ela não tem base na Escritura, é uma religião distorcida, pagã, esse é um dos efeitos do pecado, né? Mas o homem sempre está numa relação com Deus, seja ela positiva ou negativa, seja ela em termos de adoração e obediência, ou de rebelião e desobediência. E aqui o apóstolo Paulo nota que aqueles atenienses eram religiosos, mas eles não conheciam Deus verdadeiro. Então ele começa a falar sobre esse Deus verdadeiro, né? Ele não é feito por mãos humanas. Ele não precisa de nada. Ele é que dá vida a todos. Ele sustenta tudo, mas ele não precisa de sustento porque ele é o seu próprio sustento, né? Ele é todo suficiente. Ele é autoexistente. Nós não. A nossa existência é derivada de Deus. A existência de Deus é dele mesmo, né? E esse é um dos textos também que deixa isso de modo bem claro. A diferença que existe entre o Criador e a criatura. Então, o homem é um ser criado e totalmente dependente de Deus. Então, esses são alguns aspectos sobre o ser humano como uma pessoa criada. Agora, o homem como criatura e como pessoa, né? Alguns outros aspectos que são importantes para que nós entendamos quem nós somos, o que é o ser humano segundo as Escrituras. E nós vamos fazer essa diferenciação, né, entre a expressão criatura e pessoa. Então vamos lá. Ser uma pessoa implica em quê? Quando nós dizemos que o homem é uma pessoa, o que nós estamos querendo dizer de modo específico? Não é o uso popular e corrente. O que significa pessoa em termos teológicos, aqui na linguagem da teologia reformada, especificamente do Anthony Huckman? Em primeiro lugar, o que é uma pessoa? Quando nós falamos de uma pessoa, isso implica em quê? Significa que o homem tem alguma forma de independência, não independência absoluta, mas relativa. Isso aqui a gente tem que explicar com uma certa calma, né? Porque o homem é um ser totalmente dependente de Deus, porque ele é uma criatura. Agora, o homem também tem uma relativa, bem frisado, tem uma relativa independência. Independência. O homem faz escolhas. O homem não é um robô. Ele tem uma certa liberdade, uma certa, de novo, uma relativa, alguma forma de independência. Tá? Vamos caminhar um pouco mais. Isso significa o quê? O que significa essa certa, essa relativa forma de independência? Significa que ele é capaz de tomar decisões por si mesmo. Obviamente, esse por si mesmo significa que ele é influenciado, mas ele toma decisões por si mesmo, né? Ele estabelece objetivos e ele é capaz de perseguir esses objetivos. Se ele vai alcançá-los é uma outra questão. Mas o que nós queremos dizer quando nós afirmamos que o homem é uma pessoa? Significa que ele tem uma certa independência que está dentro da soberania de Deus, Alguns exemplos de que ele tem essa certa independência. Ele toma decisões, ele estabelece objetivos, ele é capaz de perseguir os objetivos, às vezes os alcança, às vezes não. Ter liberdade,
ao menos no sentido de que ele é capaz de fazer suas escolhas, isso o homem também faz. O homem tem liberdade, ele faz suas escolhas certas ou erradas. O homem não é um robô totalmente determinado por forças externas, né? O homem não é um ser autômato, ou seja, não é um robozinho. A Bíblia não dá base para pensarmos que um homem é um ser que não faz escolhas e que é um mero robô. Não, a Bíblia não fala disso. Definitivamente ela não fala disso, tá? E ele também não é autônomo. Ele não é autômato, ele não é um robozinho, mas não é autônomo também, ou seja, ele é lei para si mesmo. Não, né? Então quero reforçar aqui alguns pontos do que a gente está dizendo, né? Como que é possível, então, o homem ser, ao mesmo tempo, criatura, totalmente dependente de Deus, e pessoa, que tem uma certa liberdade e uma certa independência dentro da soberania de Deus? O que nós queremos dizer, né? Primeiro, ser uma criatura significa dependência absoluta de Deus. Ser uma pessoa significa ter uma independência relativa, uma certa independência relativa. Ser uma criatura significa que não posso, eu e você, nós não podemos mover um dedo ou pronunciar uma palavra à parte de Deus. Ninguém pode fazer. Tudo que nós fazemos e pensamos, os nossos mínimos atos, estão debaixo da soberania de Deus. E eu não posso fazer nada, eu não posso mover o meu dedo, eu não posso fazer um gesto à parte de Deus. Isso é o aspecto da criatura. Agora, ser uma pessoa significa que quando eu movo os meus dedos, quando os meus dedos são movidos, eu os movo. Por exemplo, eu é que estou falando aqui com você. É você que pode clicar e desligar e parar de assistir esse programa. E quando você fizer isso, é você que está fazendo. Perceba que nós estamos tentando entender essas duas realidades que a Bíblia ensina. O homem é uma criatura totalmente dependente de Deus. Ao mesmo tempo, o homem é uma pessoa, ele tem uma certa relativa independência dentro da soberania de Deus, tá? Então, ser uma criatura significa que eu não posso, repetindo, né? Não posso mover um dedo à parte de Deus, mas significa ser uma pessoa, significa que quando eu movo meus dedos, sou eu que os movo. E quando eu falo alguma coisa, sou eu que falo. Sou eu que estou movendo os meus lábios e estou falando. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tem mais nessa relação, né? Tentando entender o homem como criatura e como pessoa. Ser criatura significa que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Próximo texto. Acompanhem a leitura, por favor, de Romanos 9, 21. Lá está escrito assim, Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, ser criatura significa que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Isso é uma verdade absoluta. Agora, ser pessoa significa que ser uma pessoa, né, ou sermos pessoas, significa que nós mesmos é que moldamos a nossa vida pelas nossas próprias decisões. E tem texto bíblico, tá? Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8 está escrito assim, preste atenção. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Perceba, as duas realidades estão nas Escrituras. E se você quer entender o que é o homem, se você quer ter uma visão antropológica que honra as Escrituras, você deve falar tudo que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que nós somos totalmente dependentes de Deus e nada acontece que fuja ao controle soberano de Deus. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E ele tem direito de fazer vasos para honra e vasos para desonra. Criatura implica nisso. Agora, pessoa significa que nós moldamos a nossa vida, nós também fazemos escolhas que influenciam a nossa vida
pelo uso da liberdade nossa. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colhe. Aquele que planta na carne vai colher na carne. Aquele que planta no espírito colherá a vida. O texto está dizendo isso. Né? Nós só lemos 2, existem outros textos. Né? Escolhei hoje a quem deveis servir, se aos deuses dos amorreus ou ao Deus de Israel. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O homem está fazendo uma escolha. Obviamente, essa escolha está debaixo da soberania de Deus. Obviamente. Nós falamos isso em outros programas e repetiremos aqui. Mas estamos querendo entender o que é o ser humano, o que constitui o ser humano, a complexidade do ser humano. E o ser humano, estamos no começo dos nossos estudos, o ser humano, ele ao mesmo tempo que é criatura, totalmente dependente de Deus, ele também é uma pessoa. Ele faz escolhas. Obviamente influenciado pela sua estrutura, mas ele faz escolhas livres, não livres de quem ele é, mas escolha, ele não é um autômato, como nós dizemos, ele não é um robozinho, né? Vamos lá. E aqui, então, trata-se de um mistério que nós temos aqui, né? O mistério fundamental do homem. Dependência e liberdade, né? Ou nós poderíamos dizer, uma independência relativa à soberania de Deus, obviamente. E nós vemos que esses dois conceitos, né, dependência e liberdade, são conceitos aparentemente incompatíveis para nós. Como que é possível conceber um relacionamento em que coexistam dependência completa de Deus e liberdade pessoal para tomar nossas próprias decisões? Repito essa pergunta aqui que é muito importante. Como conceber um relacionamento em que coexistam, por um lado, dependência completa de Deus. E, por outro lado, liberdade pessoal para tomar nossas próprias decisões. E a Bíblia diz que nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus é totalmente soberano. Ele é o oleiro e nós somos o barro. A mesma Bíblia diz que nós temos liberdade, não livre-arbítrio, mas liberdade. E liberdade é capacidade para fazer escolhas conforme a nossa natureza. Nós temos uma liberdade para tomar nossas próprias decisões. Então, nós aqui temos um mistério. E aqui nós vemos os limites da lógica, né? Especificamente da lei da não contradição. Né? A lógica aristotélica, né? A lógica clássica, né? Tem como fundamento a chamada lei da não contradição. E a lei da não contradição diz o quê? Que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. E essa lógica, né, a lei que é guiada pela lei da não contradição, ela é uma bênção. E ela dá conta de quase toda a realidade. Mas ela não consegue explicar essas questões. Né? Existem assuntos que estão acima, que são supralógicos, que são metalógicos. Um deles é esse mistério, né, que existe no ser humano. Ao mesmo tempo que é totalmente dependente de Deus, é um ser que faz escolhas com uma certa liberdade. Tá? Contudo, é assim que a Bíblia ensina, né, essa questão. Negar qualquer um dos lados desse paradoxo significa não fazer justiça com a descrição que as Escrituras nos dá sobre o ser humano, sobre a antropologia, sobre quem é o homem. Tá? Vamos continuar? Romanos 9, 21, próximo texto. Romanos 9, 21, que nós vamos reler, né, o texto que nós lemos há pouco. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Um texto não difícil de entender, né? Mas que fala de uma realidade que é difícil, porque está além da nossa compreensão. E, obviamente, aqui nós temos que fazer uma separação, né? Nós não temos dificuldade, eu creio que ninguém tem dificuldade para entender o texto, a princípio, no aspecto assim da interpretação. O texto está dizendo que Deus é o dono, Deus é o chefe de tudo, Deus é o oleiro, e ele faz o barro do jeito que ele quiser. Né? Ele faz o vaso, ele usa o barro para fazer o vaso do jeito que ele quiser, melhor explicando. Vasos com destino para cá e vasos com destino para lá. É isso que o texto está dizendo, não tem dificuldade. Agora, no aspecto, então, da interpretação é esse. No aspecto emocional é que existe uma certa crise, né? Que creio que
no geral, se enfrenta quando nós lidamos com esse tipo de texto. Mas não existe dúvidas sobre o fato de que Deus é soberano sobre absolutamente tudo. E ele tem direito de fazer o que ele quiser. Lembrando que tudo que Deus faz leva aquilo que ele é. Nós já estudamos sobre os atributos de Deus. Então, quando Deus faz um vaso para honra, outro para desonra, ele está sempre sendo santo, justo, bom, ele está sendo perfeito nas suas escolhas, né? Ele está exercendo os seus atributos, aquilo que ele é. Ele é sempre perfeito. Ele nunca erra, absolutamente. O outro texto, Josué, capítulo 24, versículo 15, lá está escrito assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto que nós citamos, né, um pouco tempo atrás também. Então, um texto, ele fala claramente sobre a soberania total de Deus. Este outro texto, embora continue pressupondo, né, a soberania total de Deus, tanto é que Deus aqui é o Senhor, porque ele é o Senhor, mas aqui está focando um pouco mais na decisão humana. Os homens aqui envolvidos, eles não são robôs. Eles estão tomando decisões, servindo ou, né, aos deuses que serviram os nossos pais, ou aos deuses dos amorreus. Eles estão escolhendo. Não tem como ignorar esse texto, né? Assim como outros textos que falam sobre esse outro aspecto do ser humano, tá? Então, nós não somos nem totalmente independentes, porque não somos mesmo, mas também nós não somos marionetes e nem robôs. A Bíblia não dá base para esse tipo de pensamento, tá? Agora nós vamos ver, então, a segunda parte da nossa aula, algumas implicações sobre esse fato de que o homem é, ao mesmo tempo, criatura, totalmente dependente, e pessoa com uma certa relativa liberdade e independência, tá? Quais seriam as implicações desse ensino para algumas áreas da teologia? Em primeiro lugar, quanto à origem do pecado. O que o homem, sendo criatura e pessoa, o que isso vai implicar na origem quando o pecado se originou? Vamos lá. A razão pela qual o homem pecou, ela permanece um mistério insondável, né? Porque o homem antes do pecado, ele era perfeito, sem nenhuma mácula, obviamente. Foi o único momento que ele tinha o chamado livre-arbítrio. E nós vimos esse assunto, vou relembrar aqui. Livre-arbítrio, na nossa compreensão, significa o quê? Arbítrio significa vontade, volição, né? Então, o termo livre-arbítrio não significa liberdade, tá? Livre-arbítrio significa capacidade de fazer escolhas contra a sua natureza. Adão tinha essa capacidade, o único ser que tinha. Ele foi criado em estado de perfeição, mas podia cair desse estado, fazendo uma escolha contra a sua natureza perfeita. Tanto é que ele fez. A partir daí, o homem não tem mais essa capacidade. O homem tem liberdade, capacidade para fazer escolha conforme a sua natureza. Ok? Então, voltando, fechando esse parênteses, voltando. Razão pela qual o homem pecou, né, no início ali, permanece um mistério insondável. Contudo, nós podemos afirmar que o homem pôde cair em pecado exatamente porque ele era uma pessoa capaz de fazer escolhas, até mesmo escolhas que fossem contrárias à vontade de Deus. Todavia, mesmo ao pecar, o homem permanece o quê? Uma criatura, dependente de Deus. Para pecar, o homem precisou, preste atenção, de força. E essa força vem de Deus. E aqui nós devemos considerar uma divisão, né, que não está aqui especificamente, provavelmente no livro aqui do Anthony Huckman, mas que ela é bastante difundida em vários livros de teologia sistemática. É uma divisão didática para entender essas questões sobre a vontade de Deus. Né? Então tem a vontade decretiva, aquilo é a vontade de Deus dos seus decretos. Aquilo que Deus decretou irá acontecer e ponto. Né? Existe também a vontade prescritiva de Deus, que é a vontade que está presente nos seus preceitos.
é a vontade que está presente nos seus mandamentos, né? Então, segundo a vontade decretiva, isso iria acontecer. Segundo a vontade prescritiva, né, o homem não deve pecar. Né? É a vontade de Deus que está relacionada àquilo, aos seus mandamentos. Então, o homem não deve pecar, o homem não deve, né, adorar outros deuses, não deve mentir, né, não deve fazer nada que seja contra a vontade prescritiva de Deus. Agora, existe também a vontade permissiva, é aquela vontade onde Deus permite que coisas aconteçam. Né? E aí existe uma discussão, que a gente não vai entrar aqui agora, né? Que alguns teólogos não acreditam que exista essa vontade permissiva, tudo na verdade ou é decreto ou é prescrição. Mas a gente não vai entrar nessa discussão, não faz parte do objetivo da nossa aula. Mas existem essas três, é só expor essas três vontades de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, a vontade decretiva, aquilo que ele decretou vai acontecer, e esse evento aqui, né, do que aconteceu aqui, do primeiro casal caindo no pecado, estava nos decretos de Deus, isso não tem dúvida. Na vontade prescritiva, né, aquilo que Deus revelou em termos de mandamentos, preceitos, estatutos, Deus também revela a sua vontade ali, e não é para o homem pecar. E o homem pecando vai ter consequências. E na vontade permissiva, ele, mesmo que seja contra a sua vontade prescritiva, Deus permite que algumas coisas aconteçam. Né? E, obviamente, ele que é o dono e o senhor de toda a história, ele sabe que, no final das contas, tudo, né, redundará em glória a ele, a sua justiça será manifestada, a sua santidade será manifestada também, sua misericórdia, a sua graça para com o seu povo, tudo, no final das contas, redundará em louvor e glória para ele e em benefício para o seu povo. Tá? Fechando esse parênteses e voltando. Continuando a analisar, né, as implicações do fato de que o homem é, ao mesmo tempo, uma criatura e uma pessoa, na questão da origem do pecado, nós podemos afirmar que existe uma seriedade. Né, quando nós analisamos o primeiro pecado, a queda do ser humano, né, a seriedade, nós podemos afirmar que a seriedade e a profundidade do pecado, ela consiste no fato do homem ter usado força dada por Deus, mas a serviço do inimigo. Para a gente ter uma ideia da seriedade do pecado. Né? O homem é totalmente responsável pelo pecado. E Deus é totalmente soberano quando tudo aquilo aconteceu. E Deus não tem parte na questão do pecado. Deus não se mancha com isso. Deus é santo, Deus é perfeito. Né? Mas ali naquele evento do pecado, o homem só pecou porque ele era uma pessoa. Podia fazer escolhas, mas ao mesmo tempo o homem é uma criatura, estava debaixo da soberania de Deus. Né? Numa outra área, quanto à maneira como Deus redime o homem, como que a gente pode entender essas duas facetas do ser humano? O homem, depois do pecado, é totalmente dependente de Deus, né? Para que algo seja feito a seu favor. O homem, depois do pecado, depende totalmente da intervenção soberana de Deus em seu favor. Como é uma criatura, o homem depende de forma absoluta da misericórdia e da graça de Deus. Agora, como é uma pessoa, o homem tem responsabilidade no processo todo de redenção. Por exemplo, é o homem que precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Existem várias, né, ordens. Creia, arrependa-se e creia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Existem várias assertivas para o homem. Quem tem que se arrepender é quem? O homem. Quem tem que crer em Cristo? É o homem. Então, isso é possível porque o homem é uma pessoa. Né? Não existe salvação sem arrependimento e fé. Agora, contudo, por ele ser uma criatura, isso só acontece pela graça de Deus. Porque a fé que o homem que deve ter, ela é um dom de Deus. O arrependimento, o homem não consegue ter sozinho. É ele que tem que ter. É o homem que tem que se arrepender. Mas ele não consegue se arrepender sem a ajuda de Deus. Essas duas coisas ao mesmo tempo, ok? O fato de que o homem só consegue viver em comunhão com Deus e na obediência por fé, pela força que vem de Deus, não exclui a nossa responsabilidade de viver dessa forma. O que nós queremos dizer aqui? É que é só pela graça de Deus que o homem é salvo e que o homem continua perseverando. Aí você pode, de repente, pensar, bom, já que é só pela graça, então não tem que fazer nada.
Não é isso que a Bíblia ensina. E nem é isso que a nossa experiência diz também, a experiência corretamente interpretada. É só pela graça, mas o homem tem que ter fé, tem que se arrepender, tem que perseverar e tem que participar do processo de santificação. As duas coisas ao mesmo tempo, tá? Numa outra área, agora quanto à relação existente entre regeneração e fé, né? Isso aqui a gente vai dar só uma introdução, nós vamos ver mais à frente, quando nós estivermos estudando, Deus permitindo, sobre soteriologia, né? Sobre a salvação. Mas que relação existe? Qual que é a implicação do homem ser ao mesmo tempo dependente e ter liberdade naquilo que diz respeito na relação entre regeneração e fé, né? Então vamos lá. Primeiro, só lembrando o que é regeneração. Regeneração é uma obra exclusiva de Deus na vida do homem e ela significa a implantação de uma vida, perdão, a implantação de vida no homem que estava morto nos seus pecados. O homem, ele pode estar biologicamente vivo, mas espiritualmente ele está morto depois de Adão. Como que o homem crê? O homem crê se ele for, ele não consegue crer por ele mesmo. É só se Deus o regenerar. Se Deus implantar uma nova vida, aí ele consegue crer, tá? Só para explicar. Dito isso, vamos lá. É preciso que Deus regenere e é preciso que o homem creia. As duas coisas. As duas coisas devem ser igualmente afirmadas porque a Bíblia afirma ambas as coisas. O homem deve crer e o homem só consegue crer porque Deus o regenerou. E aí aqui a gente pode afirmar também que a regeneração, como nós dissemos no início, é um ato exclusivo de Deus. O homem é totalmente passivo na regeneração, mas a Bíblia diz que o homem tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. As duas coisas ao mesmo tempo. Obviamente, no entendimento reformado e bíblico, uma coisa precede a outra. Não é a fé que precede a regeneração, é a regeneração que precede a fé. Nós não estamos discutindo isso. Não estamos discutindo isso, tá? O que a gente está colocando aqui é que só essa relação, ela parte do princípio que o homem é pessoa, por isso ele crê, e ao mesmo tempo o homem é uma criatura, totalmente dependente de Deus. E qual que é a implicação disso no processo de santificação? A santificação é uma obra de Deus e ao mesmo tempo uma tarefa do ser humano. Próximo texto, Filipenses. Filipenses, o último texto bíblico. Depois nós temos uma citação, mas esse é o último texto bíblico que nós vamos ler hoje. E preste atenção nesse texto, onde nós vemos essas duas coisas num mesmo texto. Tá? Filipenses 2, 12, 13. Está escrito assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, preste atenção, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui uma primeira consideração. Quando Paulo diz desenvolver a vossa salvação, aqui especificamente santificação, tá? Aqui a expressão desenvolva a sua salvação significa cultivem a salvação que Deus lhes deu. Desenvolvam o que Deus tem realizado em vocês, tá? Então é desenvolver a nossa santificação, né? A salvação no significando santificação. Esse é o sentido, tá? No original. E o Huckman tem uma frase aqui que é bem interessante. Ele diz o seguinte sobre esse texto, sobre o ensino desse texto, né? Ele diz assim: quanto mais esforçadamente trabalhamos, mais certos podemos estar de que Deus está operando em nós. Então, perceba que o texto está dizendo para a gente, voltando para o texto de Paulo, o texto está nos ensinando que somos nós que devemos desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação. Isso só é possível porque nós somos pessoas. Temos uma certa liberdade, fazemos escolhas livres. Agora, depois ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar. Ah, mas então o homem é um robozinho? É isso que o texto está dizendo? Não. O problema é quando a gente quer harmonizar coisas que a Bíblia não harmonizou. O texto está pressupondo que ao mesmo tempo o homem ele tem responsabilidade. O texto que está dizendo, desenvolvei
a vossa salvação. Com temor e tremor. Isso é o que você deve fazer, cristão, é o que eu devo fazer, o que nós cristãos devemos fazer. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso é possível porque nós somos pessoas. Agora, a próxima parte, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós somos criaturas, somos totalmente dependentes de Deus. Que deixe bem claro, inclusive como pessoas, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O que não se pode negar é que a mesma Bíblia que fala da soberania de Deus, da nossa total dependência de Deus, diz que nós devemos fazer coisas. Se arrependa, creia, se arrependa, desenvolva a sua salvação. Então nós temos que colocar, se nós queremos ser fiéis ao ensino bíblico, nós devemos considerar as duas coisas que a Bíblia fala. E se ela falasse uma terceira, nós deveríamos considerar três coisas que a Bíblia fala. Devemos ser fiel à Escritura. Ok? Agora, sim, tem mais outras questões aqui que eu quero colocar. Quanto à questão da perseverança dos santos. Porque somos criaturas, é preciso que Deus nos preserve. Se Ele não nos preservar, nós pereceremos. Agora, porque somos pessoas, Deus nos preserva de que forma? Nos dando capacidade para perseverar. O homem, em alguns momentos da salvação, o homem não tem nenhuma participação. Por exemplo, na regeneração. O homem não tem nenhuma participação na regeneração. O homem deve ter fé, e mesmo assim a fé é um dom de Deus. Agora, existem alguns passos em todo o processo da salvação, em todo o caminho soteriológico. Por exemplo, existem alguns momentos em que o homem é convidado, é chamado, mais do que convidado, ele é convocado a participar. Acabamos de ver na santificação. E agora estamos vendo o outro, na perseverança. Nós devemos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quem que tem que perseverar? Somos nós. Pergunta, nós conseguimos perseverar sozinhos? Não. Nós só conseguimos perseverar porque Deus persevera em nós. Deus nos preserva. Só que são as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E em último lugar, quanto à questão do pacto. Biblicamente, na salvação, o homem é colocado numa relação pactual com Deus, onde Deus é o Criador e é Ele que tem a iniciativa de colocar o homem nessa relação. Então, sendo assim, o pacto ele é unilateral na sua origem, mas ele é bilateral no seu cumprimento, pois depois que Deus chama o homem para fazer parte desse pacto, salva o homem e o coloca dentro da família da aliança e coloca dentro desse pacto, nesse aspecto é unilateral, é Deus que faz isso. Agora, depois que o homem está dentro da família de Deus, desse pacto, o pacto passa a ser bilateral. Em que sentido? Porque o homem tem que cumprir algumas exigências. Depois que o homem é salvo, ele tem responsabilidades pactuais. E o homem faz escolhas. Obviamente, todas as escolhas estão dentro da soberania de Deus. O homem, às vezes, infelizmente, ele quebra esse pacto. E tem, às vezes, consequências diferentes. Mas, inclusive na questão do pacto, pressupõe que o homem é, primeiro, uma criatura totalmente dependente. E o homem também é uma pessoa totalmente dependente, mas que faz escolhas. Tá? Então, a frase do Huckman, que eu quero terminar, é o último texto que vai ser projetado aí na sua tela, é a seguinte, preste atenção. Manter em mente esse paradoxo, que paradoxo? O fato de que o homem é igualmente uma criatura, totalmente dependente, e ao mesmo tempo uma pessoa que faz escolhas com liberdade, ajuda-nos a fazer plena justiça, tanto à soberania de Deus, como à responsabilidade do homem. Tá? Essa é a frase do Huckman, nós concordamos. A questão do que ele colocou aqui, quando ele usa a expressão paradoxo, ela pode gerar alguma discussão, mas nós não temos, não é o nosso objetivo discutir se a Bíblia contém paradoxos ou não. Por hora, nós só orientaremos no seguinte sentido, esclareceremos da seguinte forma. Paradoxo que significa, basicamente, do jeito que nós estamos usando aqui, a coexistência de duas verdades que são aparentemente
impossíveis de convivência ao mesmo tempo. Ou, dizendo de uma forma um pouco mais clara, paradoxo é um termo que aponta para a coexistência de duas realidades que não poderiam conviver a partir da lógica humana, ok? E paradoxo não significa uma mentira. Paradoxo não significa uma contradição no sentido de mentira, tá? Se você tem a lógica, a questão é a seguinte: se o seu critério para definir verdade e mentira é a lógica aristotélica, a lei da não contradição, então você vai ter muitas dificuldades em aceitar algumas verdades que a Bíblia ensina claramente, tá? Então aqui nós devemos manter em mente esse paradoxo, né? Essa aparentemente contradição. Ou às vezes até contradição, mas desse estilo que eu falei para você, né? Porque tem coisas que a gente não consegue entender pela lógica humana. Só que como nós vimos lá nas primeiras aulas, o nosso Deus não é a lógica humana, nosso Deus não é a lei da não contradição. O critério para definir a verdade é a Escritura Sagrada, interpretada não pela lei da não contradição, mas interpretada pela própria Escritura, né? E aí nós não teremos nenhum problema em ter esse tipo de paradoxo. A coexistência de duas verdades aparentemente excludentes. Tá bom? As considerações finais e terminando o programa de hoje. Em primeiro lugar, o homem biblicamente entendido é tanto um ser totalmente dependente de Deus, como um ser que faz escolhas livres, que tem uma relativa independência. Negar essas duas realidades é não ser honesto com a revelação escriturística. Segundo lugar, na oração, isso aqui é bem prático, tá? Na oração, não que as outras coisas não sejam práticas, tá? Mas isso aqui é algo que nós podemos olhar para a nossa experiência e ver que tem uma praticidade muito grande. Na oração, quando nós estamos orando, né, vemos essas duas facetas do homem de forma muito clara. Preste atenção. É o homem que tem que orar. E quando você ora, é você, uma pessoa, fazendo uma escolha, né? Orando de olho aberto ou de olho fechado, orando em pé, orando andando, orando sentado ou orando ajoelhado. Quando nós oramos, somos nós que estamos orando, exercendo a nossa liberdade, fazendo a nossa escolha. Mas a oração em si é uma declaração do quê? De independência? Não. A oração em si é uma declaração da total dependência que nós temos. A oração é uma declaração da total dependência do homem em relação a Deus. Então, nesse caso, a criatura é totalmente dependente de Deus. Não nesse caso, em todos os casos, né? Mas deu para pegar o exemplo da oração? Quando você ora, é você que ora, fazendo uso da sua liberdade, não do livre-arbítrio, mas da sua liberdade relativa, né? Que você tem, fazendo uso daquilo que Deus te deu, esse poder de fazer escolhas. Agora, a oração em si é o quê? É uma declaração clara, explícita e absoluta da nossa o quê? Da nossa independência? Da nossa autonomia? Não. Da nossa total dependência do oleiro, do nosso Criador de Deus. Leia a Bíblia, né? Eu sei que esse assunto às vezes pode gerar uma certa dúvida, uma certa polêmica, né? Então, isso é o que eu vou falar, que é o que eu tenho que fazer, tá? Leia a Bíblia, ore, evangelize, congregue numa igreja cristã, fiel às Escrituras, e observe sua vida a partir das lentes da palavra. E depois disso tudo, enquanto você estiver fazendo isso tudo, veja esses dois aspectos na sua experiência. O fato de que você é um ser, nós somos seres totalmente dependentes de Deus. E ao mesmo tempo nós somos seres que fazemos escolhas todos os dias, debaixo da dependência e da soberania de Deus. Desenvolva a sua santificação com temor e tremor, né? E temor e tremor são expressões de amor a Deus, né? Mas faça isso na dependência de Deus, sabendo que é Ele quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. E fazendo isso, você vai experimentar, obviamente, essas duas. Na verdade, sempre você experimenta essas duas facetas. Você é uma criatura totalmente dependente. Você é uma pessoa que tem liberdade relativa
para fazer escolhas essas que são sempre feitas debaixo da soberania de Deus. Quero terminar o nosso programa fazendo as indicações. Primeiramente, o livro Imago Dei, Antropologia Reformada, do Paulo Anglada, da Knox Publicações. É um livro, né, de 300 páginas, um pouco mais de 300 páginas, que fala exatamente sobre esse assunto, antropologia. Tá? O livro que nós estamos usando, tá? Criados à Imagem de Deus, editora Cultura Cristã, do Anthony Huckman. Ele tem alguns capítulos que falam, tem um capítulo específico que fala sobre o que nós colocamos hoje na nossa aula, o homem como criatura e o homem como pessoa. Mais um livro, Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, da editora Fiel, do R.C. Sproul. Ele também tem um capítulo aqui sobre antropologia, que vai poder te ajudar. E o último de hoje, nós indicamos em outras aulas, né? Doutrinas da Fé Cristã, uma teologia sistemática para os peregrinos do caminho, da editora Cultura Cristã, do Michael Horton, que tem também um capítulo específico sobre antropologia. Ok? Próximo programa, nós daremos continuidade a esse assunto, será Deus permitindo, Antropologia Bíblica, a Doutrina do Homem, a parte 3. Né? E esse assunto vai dar bastante pano para a nossa manga aqui, e pela graça de Deus vamos estudar bastante isso daí.